Eu cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Você que está assistindo a primeira vez, a todos também sejam bem-vindos ao meu canal. Você que está assistindo a primeira vez, não deixe de se inscrever no meu canal. Aí abaixo está escrito inscreva-se em vermelho e ajuda, queridos, para o crescimento da palavra de Deus, para o conhecimento da palavra de Deus, amém? Então, não deixe de se inscrever no meu canal. Jesus abençoe a todos, amém? Queridos, nós estamos estudando as lições bíblicas do primeiro trimestre de 2020 de adultos, do seguinte assunto: a raça humana, origem, queda e redenção. O comentarista é o Claudio de Andrade. Então, nós estamos falando sobre 3 assuntos, né? Origem, queda e redenção, né? Nós estudamos sobre a origem do homem, né? A origem divina, a formação do homem, e agora nós estamos falando sobre o segundo bloco, né? Da origem do homem. Bom, queridos, nós vamos estudar hoje a lição 6, né? Que fala o seguinte tema. Abre a sua revista aí. Você que tem uma revista da Escola Bíblica Dominical, é bom você acompanhar com nós, amém? É a lição 6 que vai ser abordada dia 9 de fevereiro de 2020. O seguinte tema: a sexualidade humana. Queridos, nós podíamos falar de outras coisas, né? Escatologia, doutrina das últimas coisas, né? Nós podíamos falar de angelologia, né? Estudo dos anjos, mas que nós estamos enfocados, né? No assunto da escola bíblica dominical. Então nós estamos estudando nesse trimestre, do primeiro trimestre, antropologia bíblica, né? Nós estamos estudando das bases bíblicas das Santas Sagradas Escrituras, né? Então hoje nós vamos falar sobre a sexualidade humana. Hoje nós vamos falar que o sexo ele é abençoado por Deus, né? Dentro do matrimônio, amém? Então o texto áureo: ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador o fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 em uma só carne. Então, querido, aqui está falando sobre o matrimônio, né? Nós vemos que Deus ele criou, né, o homem, né? Fez o homem do pó da terra, né? Soprou o seu espírito, né, sobre o espírito, né, humano, soprou naquele corpo que estava parado ali, né? Deus formou o homem do pó da terra, soprou o seu espírito e fez o que? Alma vivente, né? A formação do homem. E agora nós estamos falando sobre a propagação da espécie, né? Sobre a reprodução, né? Masculina e feminina. Bom, aqui a Bíblia está falando que os dois tornam-se uma só carne, né? Em Gênesis 2 também, 22, 24 fala: e deixará o homem, né? O pai e a sua mãe, unirá-se a sua mulher. Então, queridos, o matrimônio, né? O casamento, né? O sexo dentro do casamento é uma bênção. Agora, fora do casamento, né? Torna-se maldição, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o que é monogâmico, o que é poligamia, né? Então nós vamos falar sobre cada significado, né, dessa palavra monogâmico, né, e a poligamia e a bigamia, né? Bom, queridos, nós vamos falar mais pra frente na lição aí, amém? Verdade prática: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher. No casamento, a reprodução da espécie, a glorificação do Deus, do Criador. Então, queridos, Deus criou, né, o sexo, né?
O sexo foi criado por Deus, né? O sexo não é maldição, né? Dentro do matrimônio, né? Dentro do casamento, né? Então, queridos, Deus fez, né, os dois, né, em uma só carne. Queridos, a leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, capítulo 19, de 1 ao 12. Aqui fala o seguinte: e aconteceu vamos ler, queridos, as lições bíblicas, amém? E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então, a palavra repudiar é abandono, né? É divórcio, né? Nós vemos, queridos, que Deus não aprova o divórcio, né? Deus aprova o casamento, né? Então, um dos cônjuges que está vivo deixar, né? A mulher deixar o homem deixar a mulher, né? Dentro do matrimônio, né? Casar novamente, né? A Bíblia diz que é adultério, né? Está quebrando os 10 mandamentos. A Bíblia diz: não adulterarás, né? Então, a palavra repudiar é abandono, né? O significado da palavra repudiar. Então, aqui versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que no princípio o Criador o fez macho e fêmea, então fez masculino e feminino, fez apenas 2 sexos, não fez 3 sexos, 4 sexos, né? Fez apenas 2 sexos, né? Um homem e uma mulher. Deus não fez, né? 2 homens, 2 mulheres. Deus fez um homem e uma mulher, né? Então, nós vemos que o homem, né? O pai tem 23 cromossomos e a mãe, né? A mulher tem 23 também cromossomos, né? Então é X e Y. Então, nós vemos que, depois nós vamos ler em Gênesis 2, 21, vou explicar para os irmãos. Vamos continuar lendo aqui a leitura bíblica em classe. Ele, porém, respondendo, diz: não tens lido que... Eu já li esse versículo. Vamos ler o versículo 5. E diz, portanto: deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que juntou não separa o homem. E disseram-lhe então: por que mandou Moisés lhe carta de divórcio para repudiá-la? Querido, nós vemos que no Antigo Testamento existia poligamia, né? Nós vemos que Salomão tinha várias mulheres, mas no Antigo Testamento Deus não aprovava a poligamia, né? Deus, ele a tolerava, né? Então, queridos, a poligamia, bigamia é pecado, né? Agora, monâgamico, né? É um casamento de um homem e de uma mulher, né? Então, o casamento, ele é aprovado por Deus, amém? Versículo 8. E disse-lhe Moisés: por causa da dureza do vosso coração, porque permitiu repudiar a vossa mulher. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E que casar com repudiada, também comete. Então, querido, a palavra repudiado, né? Explica para os irmãos, é abandono, né? É divórcio, né? Então, aqui a Bíblia está, né, falando que é pecado, né? É pecado de adultério, né? Então, queridos, o casamento, ele é abençoado por Deus, né? Quando os cônjuges, né, casam, né, eles façam promessa ali no altar, né? Tanto a mulher como o homem, né? Ser fiel até a morte, né? Ser fiel na alegria, ser fiel na doença, né? Então, é a promessa, né? Ser fiel. Agora, queridos, quando um dos cônjuges morre, né? Tanto como o homem como a mulher, né? Sendo viúva, aí sim pode casar novamente. Mas quando os cônjuges estão casados, estão, né?
talvez separados, casar com outros, né, está cometendo, né, a Bíblia está dizendo que é adultério, né. Então, versículo 10, disseram-lhe os seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém se casar. Então, queridos, nós vemos que nós vamos falar sobre os anjos, né? Os anjos, eles não têm sexo, eles não se reproduzem, né? Os anjos são diferentes do homem, né? Os anjos são superiores e o homem, ser humano, ele é inferior, né? Então, os anjos, eles são seres espirituais, né? Então, é diferente do ser humano. Versículo 12, porque não há eunuco que assim nasceram do ventre da mãe. Há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que castraram a si, mesmo por causa do reino de Deus, que pode receber isso que recebe. Então, queridos, hoje nós podíamos falar sobre escatologia, né? Um estudo importante sobre a doutrina das últimas coisas, né? Sobre a vinda do Senhor, como será o anticristo. Não, mas, queridos, nós vamos... Hoje é um assunto, né? É sobre a sexualidade. Nós estamos falando sobre a escola dominical. Então, é um assunto que nós vamos falar hoje sobre o sexo. Então, aqui fala, ó, mostrar que foi o sexo, foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do matrimônio. Então, queridos, o sexo deve ser honrado, né? Tanto o homem deve honrar a mulher e a mulher honrar o homem, né? Os dois têm que ser fiel, né? Então, aqui a Bíblia... Agora vamos falar sobre 3 assuntos aí da lição bíblica, que vai falar sobre a sexualidade humana. Primeiro ponto fala o seguinte: conceituar a palavra sexo. Enfatizar que Deus criou apenas 2 sexos. Então, queridos, igual eu falei para os queridos, nós estamos estudando sobre origem, queda e redenção, né? Nós estudamos, nós vimos na lição primeiro, né, sobre o primeiro homem, Adão, né? A lição 2, a segunda, né? Sobre a primeira mulher, que é a Eva. Então, aqui fala que Deus criou apenas 2 sexos. Deus não criou 3 sexos, né? Então Deus criou macho e fêmea, né? Então aqui, ó, elencar os vestígios da sexualidade humana, apontar distorções da sexualidade. Então, queridos, dentro das escrituras bíblicas, da base bíblica, Deus criou apenas, né, 2 sexos, né? O homem e a mulher, né? Então, é o seguinte, que vamos falar na introdução. Na aula de hoje veremos o que a Bíblia ensina a preservar acerca da sexualidade humana. Apesar de ser um assunto exaustivo debatido, está sempre a gerar novas controvérsias. Por essa razão, recorremos à palavra de Deus a fim de buscar o verdadeiro modelo quanto ao uso santo e decoroso do sexo. Então, querido, o sexo ele não é maldição, né, dentro do casamento. Ele torna-se maldição fora do casamento, né? Então, aqui fala, em primeiro lugar, constataremos que o sexo não é uma construção social, mas algo criado por Deus, um dom cujos reais objetivos não podem ser ignorados. Em seguida, mostraremos as distorções dos pecados sexuais. Então, queridos, dentro do casamento, né, igual eu falei para os irmãos, né, o sexo, ele é abençoado, né, por Deus. Aqui, queridos, ó, o princípio da monogamia, na palavra monogamia, aqui, ó, em seu plano original para o casamento, Deus declarou o princípio da monogamia. Então, a monogamia é um homem e uma mulher, né? É o casamento, né? Então, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos em uma só carne. Então, queridos, o relacionamento, né, de um homem e de uma mulher, né? Então, Deus, ele reprova, né, a bigamia, né, e a poligamia. Então, queridos, a bigamia é mais de um, né? São 2, né? Casa novamente, né? Então,
Deus ele não aprova bigamia, né? É mais um casal, né? Então casa novamente também, né? É bigamia, né? Então aqui fala poligamia. Atualmente a palavra chamada poliamor, um novo termo para poligamia é um dos mais recentes, adulterações do relacionamento sexual, conforme o plano de Deus, tratar-se do homem que vive com mais de uma mulher, ou polidrania, quando uma mulher vive com vários homens. Então, queridos, a poligamia é vários homens, várias mulheres. Nós vemos que Salomão, né, ele tinha várias mulheres, né? Aí você me pergunta, mas no Antigo Testamento não era aceitável a poligamia? Não, queridos, não era aceitável. Deus não aceitava, era pecado. Deus ele tolerava a poligamia, né? No Antigo Testamento. Então, queridos, Deus ele abençoa, né? É o casamento, né? É dois sexos, né? Um homem e a mulher, né? A Bíblia diz que se tornarão uma só carne. Queridos, abre sua Bíblia em Gênesis 2. Você que tem uma Bíblia sagrada, né? Nós estamos estudando sobre a sexualidade humana. Nós estamos estudando sobre antropologia bíblica, né? Estudo do homem. Antropos, né? A palavra grego é homem. E logia, estudo. Então, nós estamos estudando sobre antropologia bíblica. Então, queridos, nós vamos vamos ler a palavra de Deus em Gênesis 2. A partir do verso 21, fala o seguinte: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse-lhe Adão: Essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Queridos, aqui nós vemos que Deus fez cair um sono profundo em Adão, né? Adão ele adormeceu profundamente. E nós vemos que a Bíblia diz que Deus, né, ele projetou, né, uma nova mulher, projetou, né, os materiais genéticos, né, como a medula óssea vermelha, né? Ele fez nele e ele fez também em Adão, né, anestesia geral, né, para ele ficar, né, adormecido. Então ele fez, né, os materiais genéticos, né, as células, os troncos, e nisso fez um novo ser que é a mulher. Então, e a Bíblia diz depois que ele acabou de completar, né, a sua obra, né, ele fechou-se, né, o lugar que estava aberto em Adão fechou, né, e fez um novo ser que é a mulher, né, fechou a costela de Adão, né? E fez um novo ser que é a mulher. Então, a mulher, queridos, ela é a companheira do homem, né? O homem, ele é o cabeça, né? Nós vemos que Cristo também é a cabeça e a igreja é a noiva. Então, queridos, nós vemos que o casamento, né? Ele é constituído por Deus, né? Então, as bases bíblicas, né, as santas e sagradas escrituras, né, diz sobre o sexo. O sexo, ele é criado por Deus. Então, nós estudamos várias coisas sobre a origem, né? Eu falei para os irmãos, nós estudamos sobre a formação do homem. Então, queridos, Deus primeiro, ele criou o homem, né, e logo após ele formou o homem. Em Gênesis 1 fala o seguinte: Deus criou os céus e terra no princípio, né? Nós sabemos que Deus ele já existia antes do princípio, né? Antes do tempo, né? Do tempo passado, presente e futuro. Então, Deus criou primeiramente os céus, né? Que é o espaço. Criou os anjos, né? E logo após ele criou a terra, a matéria, né? A Bíblia diz que ele criou, né? E Gênesis 2:7 fala que ele formou o homem, né, do pó da terra. Então,
O homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Então, façamos está no plural. Então, a Santíssima Trindade planejou a formação do ser humano, né? Então, queridos, nós estamos estudando hoje sobre a sexualidade humana, né? Então, queridos, dentro das santas e sagradas escrituras, né, que o matrimônio ele é aprovado por Deus. Ponto central, a sexualidade humana tem um objetivo, a união do homem e da mulher. Então, dois sexos, né? A união de um homem e de uma mulher, né? Então, queridos, nós vemos quando o homem casa e a mulher casa, né? Então, Deus criou o sexo. Então, tem o sexo na vida do homem e da mulher. E nisso, né, nós vemos que o homem tem os seus hormônios, né? A mulher tem o seu óvulo, né? E nisso, né, através do sexo, né, nasce uma nova vida. Nós vemos que a mulher, né, ela, para ter uma filha ou um filho, né, ela fica grávida durante 9 meses, né? E nós vemos que durante 4 meses, né, ela vai até o médico, né, e vê, né, o sexo da criança. Pode ser menina ou menino, né? Então, queridos, o sexo, ele é abençoado por Deus. A Bíblia diz em Salmo 128, vamos ler a Bíblia, sobre a família, né? Amém? Abra sua Bíblia em Salmo 128. Amados, se os irmãos quiserem um estudo sobre escatologia, os irmãos deixam aí no comentário para mim, que eu vou fazer esse estudo sobre escatologia, que é muito bom, querido, você estudar escatologia sobre a doutrina das últimas coisas, né? O estudo sobre o anticristo, sobre o arrebatamento, né? Sobre os 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de paz, né? Como o Satanás vai reinar aqui na terra. Então, queridos, depois eu vou comprar o livro também, né, de apoio para ajudar os irmãos, amém? Entender mais. Então, os meus irmãos que estão me assistindo, coloquem nos comentários se os irmãos querem um estudo sobre escatologia, amém? Então, querido, vamos nos focar aqui no assunto sobre sexualidade humana da escola dominical. Então, Salmo 128 fala o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos